Queridos amigos, abra a palavra de Deus comigo nesta tarde, na carta de Judas. Eu lerei apenas um versículo em particular. Judas, versículo de número 3. Estas palavras de Judas pelo Espírito. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas, foi entregue aos santos. Bem, o nosso tema nessa primeira sessão, nesta tarde, estudo sobre a Reforma Protestante, é a Reforma Protestante histórica, o combate pela fé uma vez por todas, entregue aos santos. Amigos, se nós pudéssemos nessa tarde aqui, com os olhos da imaginação, contemplar o retrovisor da história, olhar sobre aquele período que tem sido denominado como a Reforma Protestante do século XV e XVI, o que nós observaríamos nesse espelho histórico seria um período de avivamento espiritual, uma obra de Deus na história. A Reforma foi essencialmente exatamente isso, uma obra de avivamento do Espírito Santo de Deus, um ressurgimento da religião bíblica, e como todo verdadeiro avivamento bíblico, foi, deixe-me ser redundante aqui, um avivamento bíblico, um retorno às Escrituras, um retorno à Palavra de Deus, à autoridade da Palavra de Deus, um retorno à voz de Deus registrada como autoridade sobre a igreja, sobre a vida de todo crente genuíno, autoridade para o salvo, autoridade para a igreja, um retorno ao texto divino, um retorno à submissão à Palavra de Deus, uma redescoberta das doutrinas da fé dadas por Deus a sua igreja. E a essência, se eu posso colocar assim, desse movimento histórico da reforma do século XVI, a sua alma, o seu âmago, o seu cerne, pode ser precisamente aquele movimento histórico, aquele período, pode ser precisamente descrito nessas palavras aqui de Judas. Amados, ele diz, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez por todas entregue aos santos. A Reforma Protestante foi um combate ardente pelas verdades de Deus dada à sua igreja para todos os tempos. Foi isso que foi a Reforma Protestante. Foi isso que foi aquele período histórico. Judas fala sobre a fé, uma vez por todas dada por Deus à sua igreja. E fé aqui, você sabe, é uma referência ao conjunto de doutrinas da fé, a fé cristã. Não é a fé, nas palavras de Judas aqui, como um sentimento, ou mesmo aquela fé que nós exercitamos diariamente nas promessas de Deus, a nossa firmeza nas verdades aplicado à vida diária de um crente. Não é essa fé, a fé contínua, depositada nas declarações da palavra de Deus. Fé nessas palavras tem em vista as doutrinas da fé, os dogmas, se eu posso usar esse termo, as doutrinas basilares do cristianismo, aquele conhecimento, aquela verdade entregue por Deus à sua igreja, sem a qual ela ficaria desnorteada, não existiria a igreja. Essa é a fé declarada por Judas. A fé cristã, um conjunto de doutrinas dadas por Deus à sua igreja. Um número de doutrinas específicas, na verdade, que possuem um limite, que podem ser contadas, não são infindáveis, que cabem mesmo dentro de um livro e foram colocadas, de fato, em um livro por Deus na Bíblia. A fé cristã, as verdades de Deus dadas à sua igreja. Bem, é um dever de todo crente conhecer as doutrinas da fé, de modo a poder agradar a Deus, obedecê-lo, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, amar a palavra de Deus, defender a palavra de Deus. É necessário conhecer as doutrinas da fé, aquilo que nós chamamos de a fé cristã. Você conhece a fé cristã, você conhece, se apropria, entende aquilo que você crê, aquilo que você vive. Amigos, não é suficiente para um crente em Jesus Cristo, nós ouvimos muito isso hoje. Dizer, eu sou um crente simples, pastor, o que me importa é amar a Deus, amar a Jesus e as pessoas. Doutrina não ajuda, não gasto muito tempo com doutrina, é cansativo, doutrina na verdade divide. Por que tantas divisões? Não é por causa de doutrina? Você não pode ser um crente simples assim, dizer eu sou uma pessoa simples, não me importa a doutrina, o que importa é amar, é o Senhor Jesus e os irmãos. Porque no momento em que você levanta uma questão como essa, a palavra de Deus salta a você e te pergunta, quem é Jesus para você? E o que é amor? E o que é divisão ou unidade? Porque todas essas coisas são questões doutrinárias. É necessário conhecer a doutrina.
Porque você vai ter comunhão com uma pessoa que talvez ela diga: eu não creio que Jesus Cristo é Deus, para mim Ele é o primeiro da criação, o primeiro ser criado, um anjo. E o outro diz: eu sou Deus. Como você pode ter comunhão em Cristo com outra pessoa se vocês não concordam em doutrina? Como podem dois andarem juntos se não há um consenso no que creem? Assim mesmo falar sobre amor, sobre a pessoa de Cristo, sobre fé, sobre amizade, essas coisas são doutrinas bíblicas. Porque o que nos interessa é o que a Bíblia ensina sobre estas coisas, e não a definição do dicionário do que seja amor ou que seja fé, mas o que ensina a palavra de Deus, e isso é doutrina. Uma pessoa então não pode dizer: para mim está tudo bem ser um crente simples, o importante é amar e adorar a Deus. Você deve conhecer as doutrinas da fé para poder de fato amar a Deus e amar o seu irmão e servir ao Senhor. E se você não conhece as doutrinas da fé, você não é um crente bíblico. Você pode ser uma pessoa salva de fato, convertida, mas a sua maneira de viver neste mundo, de se portar na igreja, talvez não seja bíblica, já que você não sabe por que você está fazendo um número de coisas, adorando desta maneira, servindo ao Senhor desta maneira. E a reforma, meus irmãos, foi um retorno às doutrinas da fé, um retorno à palavra de Deus, um combate vigoroso pela defesa da fé que Deus deu ao seu povo nas Escrituras, que está registrado neste livro e neste livro somente. Os reformadores e todo aquele movimento voltou-se para a palavra de Deus, dando as costas às tradições humanas, de volta à autoridade da palavra de Deus. E embora a reforma protestante do século XVI da Europa tenha sido um verdadeiro avivamento espiritual, ela teve características muito definidas, muito distintas quando comparado a outros movimentos de avivamento do Espírito de Deus ao longo dos séculos em outros lugares. E muitas dessas características diferenciam a reforma protestante, aquele avivamento em particular, de outros movimentos espirituais. Eu gostaria, nesta primeira sessão, de enumerar algumas dessas características bem peculiares, bem particulares do avivamento que foi a reforma protestante. Primeiramente, uma das características distintivas foi o escopo territorial da reforma protestante. A abrangência daquele avivamento foi muito grande, na verdade, um escopo muito grande. A reforma ela começou, por exemplo, de forma simultânea e independente em vários países europeus, na verdade. Ela não iniciou apenas em um local, em um país, em uma pessoa apenas, um determinado líder. Isso é uma característica importante. Ela teve uma abrangência muito grande e ela iniciou simultaneamente de forma independente em várias regiões da Europa, na verdade. No tempo, por exemplo, em que Lutero publicou as suas 95 declarações ou teses e afixou elas no portão ali, na porta daquela igreja, de um castelo, numa cidade alemã chamada Wittenberg, em 1517, um pregador inglês chamado John Colet, que era o dião ou pregador na famosa St. Paul's Cathedral, Catedral de São Paulo, em Londres, já estava no mesmo período combatendo os erros do catolicismo romano e buscando levar as pessoas a uma fé no Senhor Jesus Cristo somente, e tirá-las do domínio do catolicismo romano, defendendo a supremacia, isto é, da palavra de Deus como a base de fé e não concílios. Ao mesmo tempo em que Lutero estava fixando as suas teses ali, havia um pregador na Inglaterra fazendo a mesma coisa. Você já leu sobre Lefebvre, na França, Zwingli, não é? Na Suíça, que de maneira independente de Lutero, sem contato com Lutero, sem conhecer Lutero, estavam também, no mesmo período, pregando contra os males da Igreja Católica e direcionando as pessoas pela sua pregação a irem ao Salvador pela fé em arrependimento para a salvação. Ou seja, a reforma, e essa é uma característica importante, ela começou de forma simultânea e independente em muitas regiões da Europa. E embora Lutero seja chamado de o criador da reforma, os outros reformadores também, esses líderes que mencionei, vários outros, descobriram e pregaram a mesma mensagem que ele, sem terem recebido o conhecimento reformado de Lutero. É importante nós mantermos isso em vista. A segunda característica particular do movimento da reforma no século XVI foi que, logo que a reforma se pôs em marcha, ela tomou forma em movimento, desenvolveu-se uma forte amizade entre aqueles principais líderes reformadores. E houve um grande intercâmbio, na verdade, de cartas entre esses reformadores. Eles escreviam uns para os outros, consultando uns com os outros, conferindo doutrina, procurando saber como é que estava a força do movimento em seus países. E houve uma grande troca de cartas e também muita hospitalidade se estendeu livremente entre esses pregadores que visitavam uns aos outros, que gastavam tempo em consulta pessoal uns com os outros. E essa é uma característica
importante da Reforma Protestante. Uma terceira característica distintiva da Reforma é que, quando comparada aos avivamentos que vieram depois, foi que a Reforma realmente começou nos centros europeus de aprendizagem, de aprendizado, isto é, nas suas universidades. A Reforma Protestante, ela teve como marco inicial os centros de aprendizado da Europa. As universidades europeias, na verdade, haviam, por exemplo, os estudiosos, grandes estudiosos como Lutero, que era um grande estudioso, na verdade, um professor na Universidade de Wittenberg, como Melanchthon, não é, na Universidade de Wittenberg. Haviam estudiosos como Erasmus, em Cambridge, embora ele era holandês, estava em Cambridge lecionando e pesquisando, como o grande Colet, em Oxford, Bilney, Latimer, Cartwright, todos esses na Inglaterra, também na Universidade de Cambridge, Lefebvre, Farel, todos esses nomes conhecidos em Paris. E quase sem exceção, os principais líderes da Reforma nesse período, desse avivamento, eram homens de grande erudição, de grande estudo, de grande conhecimento. Eles eram homens altamente treinados daquela geração. E se você pensa sobre alguns deles, não eram meros intelectuais ou acadêmicos, eram acadêmicos que se destacavam como líderes em suas áreas. Pense como uma pessoa como Erasmo, um grande erudito, um grande estudioso. Nós vamos mencionar de passagem Erasmo de Roterdã e a sua participação no período da Reforma, embora ele ainda estivesse ligado à Igreja Católica até o final de sua vida. Mas a pergunta que se levanta é: por que homens de estudo? Por que homens de erudição e de conhecimento? Por que eles foram tão necessários nessa reforma, quando em outras reformas, em outros avivamentos, homens de menor habilidade ou de menor educação formal foram grandemente usados por Deus, com poder, na verdade, para pregar o Evangelho, e causaram muito efeito, e Deus cumpriu o seu propósito através desses homens e mulheres mais simples, na verdade? Bem, eu creio que pelo menos 3 respostas podem ser oferecidas para esse ponto. E a primeira delas é que, nesse período, apenas aquelas pessoas formalmente educadas, e por formalmente educado quer dizer que receberam tutores, ou que estiveram em universidades, conheciam o hebraico, conheciam o latim e conheciam o grego, línguas necessárias para, na época, ler a Bíblia, já que a Bíblia não tinha sido traduzida ainda para as línguas dos povos, para as línguas das nações. O latim, por exemplo, era o inglês, não é daquela época, assim por dizer, tudo era traduzido para o latim. Os clássicos eram traduzidos para o latim. Por que o latim? Porque ela era a língua romana. E a Igreja Católica Romana preservou a língua romana, não é, nos seus centros acadêmicos, então se tornou a língua oficial da época, assim por dizer, e os próprios reformadores se comunicavam por cartas em latim também. Assim, para ler a Bíblia na época, traduzida para o latim, a Vulgata, e conhecer os manuscritos originais, não os autógrafos, mas os originais, como grego e hebraico, e ler a Bíblia no formato em que ela estava ainda, era necessário conhecimento, era necessário estudo, era necessário erudição. E essa era uma tarefa, ler a Bíblia, que por necessidade exigia erudição. Toda a pregação de muitos daqueles homens, como Lutero, Latimer, Zwingli, John Knox, na Escócia, eles não conseguiriam alcançar uma reforma vigorosa e real se, ao mesmo tempo, a Bíblia não estivesse sendo traduzida para as línguas das pessoas, para que elas próprias pudessem ouvir a pregação das doutrinas da graça redentora e lerem a Bíblia e meditarem nela. A reforma não teria alcançado escopo como aquele naquela época, nem um desenvolver tão forte como alcançou, se ao mesmo tempo a Bíblia não estivesse sendo fornecida para as pessoas comuns em suas próprias línguas. Por exemplo, se no tempo em que aquele pregador famoso Latimer, que foi queimado na Inglaterra e pregava em Cambridge, não tivesse, naquele período em que ele pregava vigorosamente, reunindo as pessoas pregando salvação pela graça, não tivesse acontecido que ao mesmo tempo William Tyndale, que fugira para o continente europeu, fugira da Inglaterra para o continente europeu, e já tinha traduzido o Novo Testamento do grego para o inglês, se ele não tivesse impresso ali na Europa e contrabandeado por barcos e navios milhares de cópias para dentro da Inglaterra, isso se espalhado pelas vilas, e as pessoas tivessem acesso ao texto da Bíblia, do Novo Testamento em inglês, então não haveria reforma protestante na Inglaterra. A pregação de 1, 2, 3, 4 não teria tido efeito se a Bíblia não estivesse na mão das pessoas para elas conferirem e mostrarem para outras pessoas o que estava ensinado na autoridade da palavra de Deus. E uma situação semelhante aconteceu na Alemanha. Lutero não teria ido muito além
se não tivesse sido traduzida a Bíblia para o alemão, a mesma coisa na França, em todos aqueles países. Ou seja, essa é um fator indispensável, a necessidade da erudição daqueles homens para a tradução da Bíblia. E a terceira indispensável razão, porque estudiosos foram fundamentais no início da Reforma, foi o fato de que o treinamento acadêmico, a erudição, era necessária, então, para que o texto fosse trazido dos originais para as línguas da época. E eu não quero entrar em detalhes aqui porque nós temos pouco tempo, mas esses reformadores como Lutero e tantos outros, William Tyndale, eles foram, na verdade, criadores de línguas nacionais, porque se você pensar sobre a Alemanha, havia muitos dialetos ali. E ao traduzir-se a Bíblia, você precisa criar estruturas de linguagem que aos poucos foram tomadas pela sociedade e copiadas por poetas, como Shakespeare na Inglaterra, baseando-se no texto, na linguagem do inglês de William Tyndale. Então você observa essas coisas, a influência dessas coisas na cultura. Isso é um fato muito importante. Era necessário essa erudição. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão em 1522, Lefebvre para o francês em 1523, você vê, período simultâneo, muito próximo. William Tyndale traduziu para o inglês em 1525, Brucioli para o italiano em 1532, Francisco Enzinas tinha traduzido a Bíblia já para o espanhol nesse período, e Petri traduziu a Bíblia para a língua sueca, e posteriormente homens como João Ferreira de Almeida, um século depois, para a língua portuguesa e tantas outras línguas, não é? E essa é uma característica importantíssima desse momento de avivamento espiritual da Reforma, que foi a tradução da Bíblia para as línguas, a necessidade desses homens capazes de fazer isso. E há uma outra característica notável também dessa Reforma, que foi a concórdia que havia entre os principais reformadores. Havia uma grande concórdia, ou acordo entre os principais líderes da Reforma sobre as doutrinas importantes da Reforma. Lembre-se, meus irmãos, que o século XVI foi marcado, o período da Reforma, como um período cheio de figuras históricas, não é? Grandes nomes, na verdade. E havia um enorme, vigoroso debate teológico entre todos eles, entre os teólogos católicos, entre aqueles católicos que ainda estavam na igreja católica, mas estavam sendo reformados. Lutero era um católico, e não tantos outros. Havia um enorme debate teológico. Todavia, conforme a Reforma foi tomando forma, no meio de todas essas questões e eventos e doutrinas, havia uma concórdia, e 5 princípios bíblicos foram amplamente aceitos, defendidos por todos os reformadores. Foram 5 princípios bíblicos, magnificados e proclamados e defendidos, que ficaram posteriormente, não na época, mas posteriormente conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante. Você sabe que a palavra sola vem do latim somente, unicamente, porque o latim era a grande língua de contato e comunicação, daí esses termos em latim. E o primeiro deles, desses 5 somente, essa grande defesa, essa grande bandeira de 5 bandeiras e outras tantas, é claro, foi que a Bíblia, ela possui a autoridade absoluta de Deus para a igreja, para o homem. A autoridade absoluta da Escritura. Daí unicamente a Bíblia como autoridade, somente a Bíblia, sola Escritura. Somente as Escrituras. Não os cardeais e seus concílios, não os papas, não revelações humanas, mas o texto revelado, a palavra de Deus, sem a participação de obras humanas, ou melhor, de revelações humanas, somente as Escrituras. O segundo grande princípio defendido por todos eles em geral, embora aqueles que não tivessem tanto contato uns com os outros, foi de que a salvação de um pecador só poderia acontecer de fato pela graça, uma obra da bondade de Deus em relação a um pecador morto em delitos e pecados. Isso sem a participação dos méritos humanos, do valor humano ou qualquer coisa que colabore da parte do homem. Daí somente, unicamente a graça de Deus para a salvação, sola graça. O terceiro ponto, o terceiro bandeira, assim por dizer, defendida foi que a salvação de uma pessoa, embora ela seja pela fé, essa fé não é uma fé solitária, porque não foi a fé que foi crucificada, mas o Senhor Jesus Cristo. Assim, a fé se apropria dos méritos de Cristo e não dos sacramentos, como o batismo e tantos outros, de maneira que é somente por Cristo Jesus, a sua vida perfeita, os seus méritos e o seu sacrifício expiatório, que uma pessoa é salva. É unicamente por Cristo, é só os Cristos, somente por Ele. E por último, ou melhor, quarto lugar, é pela fé no Senhor Jesus.
que uma pessoa é salva. O indivíduo se apropria dos méritos de Cristo pela fé. A fé é essa mão vazia, sem méritos pessoais, que se agarra ao Salvador para ser resgatado, que recebe o tesouro de salvação. Daí sola fidei, fidei do latim, para confiança ou fé, somente pela fé, e não por meio do certificado de batismo ou tantas outras coisas, ou indulgências. E em quinto lugar, em todas essas coisas, o fato de que uma pessoa é salva, a autoridade de Deus está na Bíblia, salvo pela graça e a bondade de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, tudo isso deve redundar em louvor do salvo a Deus, em glória a Ele somente, e não ao pregador, e não ao Papa, e não à Igreja. Por isso, somente glória a Deus, soli Deo glória. Grandes princípios, defendidos por todos eles. Pensa sobre essas 5 solas, como 5 grandes trincheiras, frentes de combates, pela verdade, uma vez por todas, entregue aos santos. Foi um combate, foi um reavivamento. É por isso que eu estou marcando com Judas 3. Foi exatamente isso que aconteceu. Todos esses 5 pontos, mas é claro, a reforma da adoração na igreja, empurrando para fora a parafernália do teatro católico romano e trazendo a adoração da mente, em espírito e em verdade dirigida a Deus, foram uma declaração de rejeição de muitos ensinos e práticas eclesiásticas da então dominante Igreja Católica Romana, a qual tinha, na compreensão daqueles reformadores, usurpado os atributos divinos de Deus, veja só, ainda fazem isso hoje, e dado a hierarquia romana, a glória de Deus ao Papa, o poder do Espírito de perdoar e levar a convicção de pecado aos padres nas suas caixas de confissão, etc. E essas frentes de combate foram uma rejeição do ensino do catolicismo romano. Mas falando historicamente, nem Lutero, nem qualquer um dos principais reformadores um dia se sentou, tomou a caneta, a pena e começou a descrever uma estratégia de combate dizendo, bom, sola gracia, sola fide, são as nossas bandeiras. Nenhum deles fez isso. Na verdade, as solas, elas não foram articuladas sistematicamente antes do século XX. Porém, sola gracia, somente pela graça, sola fide, foram defendidas e promovidas por todos eles. As outras também. Todas as solas aparecem em vários escritos e cartas desses reformadores, a defesa contundente desses pontos, mas elas não foram catalogadas, enumeradas, assim por dizer, como 5 solas, senão, até o século XX, não foi desenvolvido por nenhum deles sistematicamente. Por que eu estou dizendo isso? Para chamar sua atenção a algo importante. Marque essa frase: nos estudos históricos sobre a Reforma Protestante, a primeira vez que se mencionou 5 solas juntos foram estudos históricos sobre a Reforma Protestante, realizados em 1965 em diante. Foi por ali que você começou a encontrar escritos históricos, historiografia, olhando para a Reforma e dizendo, essas grandes bandeiras marcavam todos eles. Todos eles. Todavia, na maioria dos estudos históricos sobre a Reforma desenvolvida nos últimos 3 séculos, 3 das 5 solas sempre apareceram caracteristicamente nos escritos históricos sobre a Reforma Protestante. Fé sobre obras, graça de Deus sobre méritos humanos e a palavra de Deus como autoridade. Por que eu estou mencionando isso? Porque nós não temos acesso ao passado, não é? De uma maneira direta. Nós não podemos entrar numa máquina do tempo e voltar ao passado. O que nós temos sobre aquele período são os estudos de historiadores, estudiosos, pegando os documentos, a cultura material, documentos físicos, fontes primárias, analisando e dizendo, foi assim que as coisas aconteceram. De maneira que o meu ponto é que, conforme os estudos históricos foram sendo realizados, foi perceptível mais e mais essas 5 solas. Mas elas já estavam ali. Elas eram defendidas por esses reformadores. As coisas foram tomando formas. Cada uma delas marcava uma distinção importante no ensino dos reformadores, em contraposição, é claro, ao ensino vigente do catolicismo romano. As outras 2 articulações, além de sola gracia, sola escritura, sola gracia e sola deo gloria, sola fide e solos Christus, foram mais presentes em estudos sobre a reforma desenvolvidos a partir do século XX, ainda embora os reformadores lutaram por isso e defenderam isso. Vocês vão perceber com mais clareza isso aos poucos agora. Quando começa a aumentar o número de estudos sobre a reforma, quando as pessoas começam a lançar mais luzes sobre esse objeto em vários ângulos de estudo, que se torna muito mais claro,
que essas 5 frentes foram características dos reformadores, mas nenhum deles sentou para escrever os 5 solas, essa é a nossa bandeira, e passar uma carta para outra e falar, olha, a gente vai defender isso aqui. Não, essas coisas foram tomando formas. Por quê? Porque essa foi uma obra do Espírito. E humanamente falando, nós podemos olhar agora para trás e ver como o Espírito ligou essas coisas. E o homem pode agora observar a história da reforma, estudá-la, e ver a obra de Deus, e destacar esses 5 elementos principais. Todavia, meus queridos irmãos, o mais importante é compreender que as 5 solas não são ideias humanas, não são ideologias humanas, mas doutrinas bíblicas dadas por Deus à igreja. São parte deste conjunto de verdade dados por Deus, uma vez por todas à igreja, uma vez por todas porque foi entregue completa na Bíblia. Não foram ideias de Lutero e de Calvino e dos outros reformadores, são ensinos da palavra de Deus. 5 solas. Somente a Bíblia, Escritura somente revela a palavra de Deus. A fé somente, a graça somente, somente Cristo, a glória de Deus somente em todas as coisas, são verdades internas à palavra de Deus. Isso é ensinado aqui, isso é pregado aqui, é promovido aqui. Nós aprendemos isso na palavra de Deus, e os reformadores em seu estudo da palavra de Deus encontraram essas coisas ali também. Bem, de que maneira? Para que essas 5 verdades fossem recuperadas e novamente magnificadas, você irá concordar comigo que foi necessário primeiro um retorno fundamental ao livro divino, não é verdade? Para que essas verdades doutrinárias fossem recuperadas e promovidas, foi primeiro necessário voltar-se à autoridade da palavra de Deus e deixar de lado a supremacia do Papa, dos concílios, das declarações do Papa. Um retorno à Bíblia como autoridade em matéria de fé, pois todas essas doutrinas, esses 5 solas, são revelados na própria Bíblia. Mesmo só a Escritura, que somente a Bíblia é a verdade, é revelado na própria Bíblia. A Bíblia se autentica como a única verdade, só a Escritura é revelada também na Escritura. A Bíblia autentica a si mesmo como sendo a palavra de Deus. Deixe-me ilustrar isso. Pense, por exemplo, sobre a grande defesa de Lutero da salvação pela graça somente. Somente a graça, em contraste com a ideia, o ensino católico romano, de que salvação é iniciada pelo sacramento, pelo batismo, e graça é um empurrãozinho, uma ajudinha. A base de argumentação de Lutero, que salvação é uma dádiva de Deus, é a bondade de Deus, foi essa: assim diz a palavra de Deus, salvação é pela graça somente. Então você irá concordar comigo que para que esses 5 solas fossem defendidos, foi primeiro necessário um retorno fundamental à palavra de Deus. Pense sobre a defesa da fé somente como meio pelo qual o pecador se apropria de Cristo, somente pela fé, em contraste com as obras de méritos do catolicismo. A base de argumentação dos reformadores para sola fide foi: assim diz as Escrituras, pela graça sois salvos por meio da fé. O mesmo se aplica a todas as demais solas. De maneira que a reforma protestante, esse é o meu ponto para ligar as coisas aqui, para que fique bem claro nas nossas mentes. A reforma protestante, ela foi em essência e em escopo um retorno à palavra de Deus na questão da verdade, que nós estamos em busca aqui a verdade nessa tarde. Todo ser humano está atrás da verdade. Foi o quebrar das algemas do domínio do papado as consciências dos homens. A reforma foi um romper das algemas do domínio do clero sobre a consciência dos homens em termos de verdade. Nós podemos pensar no primeiro dos 5 solas, sola Escritura, somente as Escrituras, como a locomotiva, o motor principal, o carro-chefe de todo o trem da reforma. Pense dessa maneira, isso torna mais claro a compreensão. É o Senhor trazendo de novo o seu povo de volta às verdades que um dia Ele entregou à sua igreja, e essas verdades deveriam ser preservadas até o final. E aqui está Deus trazendo o povo de volta à verdade da palavra, ao livro divino, para que ele encontrasse, tendo submissão à autoridade da palavra de Deus, essas outras verdades: salvação pela fé, preservação pela graça de Deus e todas essas coisas. O domínio do catolicismo romano era muito grande, a autoridade. Não havia Bíblias na língua das pessoas. Eles ditavam a verdade, assim por dizer. Gostaria de agora colocar esse nosso holofote, então, nesse carro-chefe, sola Escritura, nesse tempo que nos resta.
Você sabe que no sistema católico medieval, e mesmo até os nossos dias, a Igreja Católica Romana, talvez você tenha nascido no contexto católico romano, até hoje, a Igreja Católica Romana diz o seguinte: a Igreja é o clero. No sistema católico romano de pensar, você pode ir lá no Catecismo da Igreja Católica, 1994, é o mais atual, e é o mesmo ensino que está ali ensinado há 700 anos atrás, nada mudou. Apenas algumas coisas adicionadas, novos dogmas. Mas no catolicismo romano, a igreja não é você, sou eu, o fiel. A igreja é o clero. E o clero é o papa, os cardeais, os arcebispos, os bispos, os padres, etc. Essa é a igreja. Você e eu somos os fiéis, nós não somos a igreja. No sentido místico, sim. Mas a igreja é o clero. De maneira que você e eu, fiel, você crê mediado pelo que a igreja crê. Você crê o que a igreja, o clero, sanciona como verdade. A sua fé não é uma fé direta, é uma fé de segunda mão. A igreja crê, está escrito no Catecismo da Igreja Católica, e você crê através do que a igreja crê e diz o que é verdade. Essa é a mentalidade católica romana que imperava em toda a Idade Média e no período da Reforma. Assim, no catolicismo romano, em matéria de verdade, ou a verdade em matéria de religião, é o que a igreja decide ser verdade. Quando os cardeais e o papa se reúnem em concílio para debater alguma coisa, o que eles acordam ali, não interessa se a Bíblia contradiz isso, aquilo é verdade, porque na mentalidade romana, católica, a Bíblia se submete à igreja e não o contrário, a igreja se submete à verdade. Você percebe? Bem, a grande pergunta então levantada pelos reformadores em seu inquérito pela verdade foi a seguinte: lembre-se que todos eles eram católicos romanos, monges, padres, acadêmicos católicos. Eles começaram a estudar a Bíblia nos originais, nas suas academias, usando o texto traduzido por Erasmo, etc. E começaram a ver coisas na palavra de Deus que eram completamente opostas ao ensino do catolicismo romano. E a grande pergunta é: quem é que está com a verdade? Será que nós estamos fazendo tudo errado? E a pergunta foi: qual é a base ou o fundamento da verdade? Qual é a base ou o fundamento da verdade? Em outras palavras, qual é a norma pela qual nós podemos conhecer a verdade em questões espirituais? Você sabe que o padrão absoluto estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo é o fato de que as Escrituras não podem ser anuladas, nem por um concílio ou quem quer que seja. Em João capítulo 10, versículos número 35, nós lemos essas palavras do Senhor Jesus Cristo. João 10, 35. Na verdade, deixa-me pular para um outro texto, um pouco mais direto ainda. João 17, 17, devido ao nosso tempo curto, a oração do Senhor Jesus, orando pela igreja, orando pelos discípulos, ele diz o seguinte: Pai, santifica a tua igreja, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele declarou a verdade sobre a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é a verdade de Deus revelada. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. E dessa declaração nós entendemos que a palavra de Deus não somente contém verdade ou partes de verdades, mas ela própria é a verdade de Deus revelada. A Bíblia é a verdade. Que somente a Escritura é a autoridade única e final em questões espirituais. Sola Escritura. E isso foi um avivamento espiritual na alma daqueles homens. Um retorno à autoridade da palavra de Deus. E você sabe de uma coisa, quando você começa a estudar os avivamentos, sabe o que marca um avivamento? Um retorno à autoridade da palavra de Deus. Uma das grandes características. Bem, o objetivo dos reformadores ao fazer essa afirmação, então, era defender a Bíblia contra a doutrina católica romana de que a igreja é a verdade. A igreja promove e promulga a verdade. Eles disseram: nós não precisamos de cleros ou sínodos ou concílios para nos guiar em questões de doutrina. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e inteiramente preparado para toda boa obra.
Eles descobriram isso na Escritura, que a Escritura é suficiente, é completa, por isso somente as Escrituras. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Ela é proveitosa para ensinar. E o que o Paulo tem em mente é a capacidade da Bíblia de outorgar conhecimento em referência às revelações divinas em Cristo. Sobre a salvação, como é a salvação, qual é o caminho para a vida eterna, como é a igreja, como é a vida cristã. A Bíblia tem autoridade para ensinar estas coisas, para a nossa santificação, para a formação da igreja. E os reformadores descobriram, ou voltaram a ver isso no contexto deles, algo que já era conhecido pela igreja, claro, estas verdades. E o Espírito diz através de Paulo, aqui nesse texto, que a palavra de Deus ela está pronta também para repreender. São repreensões, advertências baseadas na palavra que devem ser anunciadas. Perigos devem ser evidenciados, falsos mestres devem ser expostos, falso ensino deve ser demonstrado. Todas essas coisas baseadas aqui na palavra de Deus. Assim alguns são repreendidos e reprovados pela palavra de Deus. Durante a Reforma Protestante, o catolicismo romano foi então repreendido e reprovado por esconder a palavra de Deus das pessoas e oferecer a elas tradições humanas. Mas ela ainda continua a repreender hoje. E a palavra de Deus continua a repreender aqueles que tomam a palavra de Deus pela metade. E desprezam, por exemplo, o Antigo Testamento como se fosse uma palavra ultrapassada somente para um outro povo, apenas para o Antigo Israel. A palavra de Deus reprova pessoas que mutilam e dividem a Bíblia desta maneira. A palavra de Deus reprova aqueles que escolhem o que querem ouvir na Bíblia, escolhem as bênçãos, mas não querem a cruz na santificação, que vivem da sua maneira e falam da sua maneira, mas não seguem critérios bíblicos. A palavra de Deus nos reprova. A palavra de Deus reprova os experimentalistas que fingem ter o Espírito, mas que põem de lado a palavra inspirada de Deus, como se ela fosse letra morta, e se enveredam por caminhos da imaginação, dos sonhos, da revelação, a palavra do Senhor e tantas coisas, e vivem dessa maneira acima da palavra de Deus. Como são atrevidas tais pessoas que reduzem a palavra de Deus e são guiados pelos seus sonhos e profecias. E a palavra de Deus nos reprova. A palavra de Deus reprova os ofensores da Bíblia, que enlameiam e envenenam essa fonte cristalina, torcendo as Escrituras, por não comparar a Escritura com a Escritura, interpretando-a e torcendo para fora do contexto. E ela reprova você, e ela reprova a mim, se nós diminuímos o valor da palavra de Deus e passamos dias e semanas sem tomá-la em nossa mão e ler, colocando a Bíblia de lado, como se ela fosse uma armadura enferrujada, preferindo ler um livro, uma revista, um romance, assistir um filme cristão, ler qualquer outra coisa. Ela reprova aqueles que conseguem passar horas na frente de um smartphone ou da internet, mas os seus olhos se cansam e elas têm um senso de desprazer ao folhear a palavra de Deus, de tédio, de cansaço. Ela nos reprova quando nós nos aproximamos dela dessa maneira, e nós iremos prestar conta, já que a consciência nos reprova pela palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus ela está pronta de fato a ensinar, a redarguir, a reprovar. A palavra de Deus reprova aqueles que só querem falar a Deus pela oração talvez, mas não desejam ouvir o que Deus tem a dizer na palavra. Querem somente se expressar, mas não se submeter à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é proveitosa para repreender. Só a Escritura, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, é uma afirmação de autoridade. Só a Escritura afirma a autoridade da Bíblia. Mas é também uma afirmação de preeminência. A Bíblia deve ter preeminência em nossas vidas, em nosso conhecimento, em tudo que nós buscamos em termos de parâmetros para a vida cristã, para a jornada nesta vida. A palavra de Deus deve ter preeminência na igreja, nas nossas direções. Bem, só a Escritura foi então essa grande locomotiva propulsora da reforma. Permita-me ilustrar o que eu tenho dito até aqui. Que só a Escritura foi o princípio propulsor da reforma protestante do século XVI. Há muitos nomes, não é, que nós podemos destacar, mencionar como instrumentos na mão de Deus para o levante, o mover da reforma protestante. Você, por exemplo, poderia pensar sobre uma galeria de homens semelhante àquela galeria de Hebreus, capítulo 11, não é? 12. Nos 2 séculos anteriores à reforma,
no século da Reforma e um pouco depois também, homens de fé e de conhecimento bíblico, salvos pela graça de Deus, como John Huss, na Boêmia, John Wycliffe, na Inglaterra, Savonarola, em Florença, na Itália, um grande reformador naquela cidade, reformador bíblico, evangélico, um grande número de pessoas que foram usadas por Deus. Então, durante o período mais ativo da Reforma, homens como Lefebvre, Farel, Zwingli, Calvino, John Knox na Escócia e ainda vários outros, a lista é muito maior. Todavia, se nós pudéssemos, assim por dizer, apontar uma figura-chave no impulsionamento vigoroso da Reforma em muitos aspectos, esse indivíduo certamente seria Martinho Lutero. Porque o que quer que você pense sobre a Reforma iniciada agora na Alemanha, no período de Lutero, não é 500 anos de reforma luterana. Claro, se você considerar apenas o Marco Ebenezer das 95 teses, você conta a partir dali. Mas se você considerar 200 anos antes, 90 anos antes, esses homens que eu acabei de mencionar, então nós estamos celebrando 600 anos de reforma, 650 anos de reforma. Mas esse indivíduo, que foi Martinho Lutero, o que quer que você pense sobre a reforma iniciada ali na Alemanha, através dele, e tente olhar historicamente para aquele período, aquela reforma naquele país, e tente identificá-la, não é? Como historiador, dizer, foi um movimento econômico, quando os líderes germânicos estavam cansados da opressão econômica do papado, queriam terras de volta. Você pode defini-la economicamente, sim, claro. Você pode defini-las em termos dialéticos, a luta de classes sociais contra outras classes sociais, ou econômicos, políticos, culturais, etc. O que quer que você tente dizer ou definir, você não vai chegar a uma compreensão clara do que foi a reforma na Alemanha, pelo menos, ou do papel de Lutero, sem que primeiro você reconheça que o que quer que a reforma tenha vindo a ser, a reforma foi inicialmente uma revolução teológica na experiência religiosa pessoal de um monge agostiniano. Uma obra de Deus no coração de um homem. Tudo começa ali, trazendo àquele homem a convicção de seus pecados, as descobertas de salvação pela graça, por meio da fé, da autoridade da Bíblia, um senso de condenação pessoal. Foi a sua profunda busca como ser humano, pecador, por paz com Deus, reconciliação, e paz de Deus em seu coração, sua agonia de alma por saber como um pecador pode ser justificado diante de um Deus justo, santo, que foi um poderoso elemento propulsor na teologia da Reforma. Foi a experiência pessoal de um indivíduo pecador em busca de salvação. Um longo túnel da agonia de Lutero em busca de paz com Deus e paz de Deus, um texto da palavra de Deus como que brilhou pelo Espírito Santo, a luz da manhã em sua alma. E esse texto foi Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo de número 17, um texto tão bem conhecido, mas eu leio: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Estava Lutero estudando esse texto. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, em ordem cronológica, e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre algo, a justiça de Deus, provida por Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E Lutero parou para pensar. Eu concluí que se o justo irá agora viver a sua vida até o final, pendurado nesse gancho que é a fé, seu colete salva-vidas, assim por dizer, se ele vai viver pela fé em Cristo, é porque primeiramente ele foi justificado diante de Deus, então, pela fé em Cristo. De repente os seus olhos se abriram. E ele escreve dizendo que aquela palavra, justiça de Deus, que soava como trovão, Deus é justo, deve punir o pecador, irá condenar, eu sou um miserável pecador, isso me leva à penitência, a me ferir, me sacrificar, para tentar me purgar dos meus pecados, por causa dessa justiça, desse trono de ira, desse trono de justiça perfeita, esse termo justiça de Deus, que soava tão horrível em sua mente, de repente começou a soar tão doce, porque ele entendeu que essa justiça de Deus é aquilo que Deus proveu para pessoas que não possuem justiça e precisam, é Cristo, é a refeição que Deus proveu para pessoas famintas. De repente seus olhos se abriram. E foi ali, em fé completa e submissão ao Senhor Jesus Cristo e à sua justiça, vida perfeita e sacrifício, que Lutero ganhou a liberdade de um crente do domínio do pecado e da culpa, e pela fé somente no Senhor Jesus e seus méritos, alcançou ele um gozo tão maior, tão mais profundo,
que qualquer coisa que o humanismo renascentista poderia oferecer a um intelecto como aquele, ou que o misticismo e subjetivismo monástico do catolicismo poderia oferecer: paz com Deus, certeza de vida eterna, liberdade do pecado e do domínio da lei que o manda viver aquela lei para ser justificado, a remoção de um peso incrível e absurdo. Ele descobriu essas coisas ao buscar salvação e perdão, e essa foi a pólvora propulsora de toda a reforma. A salvação é aqui, pela justiça de Deus provida em Cristo Jesus, pela fé se apropriando dele. Paz com Deus, é a bondade e a misericórdia de Deus, pela graça sois salvos. Isso está aqui na palavra de Deus, tão diferente do que ensina a Igreja Católica Romana pelos seus sacramentos. Você percebe como a reforma começou e começa na alma de pessoas, porque é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de avivamento na alma de uma pessoa e de tantas pessoas. Ele descobriu então sola gratia, sola fide, solos Christus, aqui em Romanos, em Salmos, em Efésios, e o Senhor o levou à fé no Salvador e à justificação. Mas sabe o que ele estava descobrindo? Ao descobrir essas coisas que o salvaram, ele estava descobrindo sola Escritura, a autoridade da palavra de Deus, do texto das Escrituras, que a palavra de Deus é a verdade, não um mero livro de teologia comparado aos livros de Aquina ou qualquer outro livro dos pais da igreja. A verdade de que Deus, uma vez por todas, entregou a verdade e preserva esta verdade, e nela está o Evangelho que justifica o pecador diante de um Deus santo. Bem, logo Lutero começaria então a ensinar essas descobertas doutrinárias: salvação pela graça, justificação pela fé, na pequena universidade de Wittenberg, onde nesse período, 1517, ele era um professor. Ele também começou a questionar a liderança da sua ordem monástica agostiniana a respeito dessas doutrinas, confrontá-los. Mas as novas teses de Lutero, assim por dizer, ensinadas naquela academia, passaram muito desapercebidas de Roma, porque até então ele era um monge da igreja desconhecido, lá no rincão longe da grande capital de Roma. Foi somente um tempo depois, nesse mesmo ano, quando Lutero então questionou a autoridade do papado, a autoridade do Papa, da Igreja Católica, fixando aquelas declarações naquela porta daquela igreja, naquele castelo na cidade de Wittenberg, para levantar um debate, para confrontar mesmo aquelas pessoas, afirmando a autoridade, em outras palavras, da Escritura, questionando a autoridade da igreja nas questões como indulgência, purgatório, mérito dos santos, é o que ele descreveu nas suas 95 teses, que a centelha do conflito, então, um conflito real e direto, foi lançada, e o nome de Lutero então se tornou famoso, mas até então era um pecador em busca de graça para a salvação. Mas em todo debate que se segue, a questão basilar é a autoridade da Bíblia contra a autoridade do papado. É só a Escritura conduzindo o carro-chefe. Ela é a locomotora, a patrola histórica, assim por dizer, criando os caminhos históricos que a reforma irá tomar. A Bíblia é a autoridade. E aqui nós temos esse ponto de fundamental importância. Bem, antes do reavivamento da reforma protestante, você sabe, a Bíblia se encontrava em manuscritos, não é? A Bíblia era traduzida dos manuscritos para o latim e era feito por mãos. Os monges se assentavam ali nos seus púlpitos e iam traduzir em rolos. E uma Bíblia só era uma parede dessa aqui, ó, cheia de rolo. Uma Bíblia só, você não poderia carregar essas coisas. Eram cópias que eram feitas de outras cópias, e se espalhavam por muitos países assim. E no mundo ocidental, onde o latim era a língua que imperava, assim por dizer, como a língua oficial, junto com o grego, é claro, naquele período, o latim era preservado pela igreja. A ciência se desenvolvia nas academias, o conhecimento na academia, a universidade era religiosa. Você tinha uma grande área educativa ali, universitária, que era a lei canônica, e dali o direito sai, e outras ciências naturais saem, tudo sai da igreja. Ela dominava o conhecimento, e o texto da Bíblia também. E você sabe que a Reforma e a Renascença, você já estudou um pouco sobre a Renascença, eles aconteceram em paralelo, não é verdade? A Renascença, humanamente falando, historicamente falando, a Reforma foi, digamos assim, humanamente falando, o lado espiritual da Renascença. A Renascença foi, em muitos aspectos, um retorno aos padrões não romanos, não latinos, mas aos padrões gregos. Você sabe que existe a cultura grega e a cultura romana, muito influenciada. Mas o Renascimento foi um retorno
aos padrões gregos clássicos, da matemática, da ciência, da música, da geometria. É por isso que você vai ver muitas esculturas e pinturas do século XV e XVI que parecem muito com aquelas esculturas gregas de 1000 anos antes, não é? 800 anos antes, atrás, e coisas a mais. Então eles rejeitaram o padrão medieval, católico, latino de pensar, aristoteliano, e voltaram ao padrão grego de estudo, de ciência. Não digo a igreja, mas o Ocidente em geral começou a se voltar a isso, a buscar uma ciência mais precisa, mais matemática. Uma rejeição do padrão latino medieval obscurantista, o retorno ao interesse pela língua grega, dos estudiosos da língua grega, para conhecer os clássicos gregos, a ciência grega, de como Deus está operando na história. Foi nesse período que um teólogo holandês, um estudioso holandês de língua grega e dos clássicos gregos, chamado Erasmus, da cidade de Roterdã, daí Erasmo de Roterdã, após ele estudar a tradução medieval católica dos manuscritos gregos e textos originais do Antigo e do Novo Testamento, hebraico, caldeu, etc., e comparar com a tradução latina feita pela Igreja Católica Romana, ele viu muitas falhas, muitas falhas na tradução da chamada Vulgata, tradução latina católica da Bíblia. E ele começou a fazer compilação, ele viajava muito, dos manuscritos que ainda sobravam do Novo Testamento, não é, do século II, século I, século IV, e copiando, até que ele produziu um Novo Testamento, todo em grego, né, das cópias. E com esse Novo Testamento em grego, ele imprimiu em 1516, e foi estudando essa compilação grega do Novo Testamento de Erasmus, que Martinho Lutero, na academia, chegou a observar muitas falhas doutrinárias do catolicismo romano, a doutrina, o dogma, em comparação com a Bíblia que ele estudava ali. O próprio Erasmo presenteou Lutero com essa cópia e incentivou ele a estudar aquela cópia no grego mais do que ler a tradução latina. Muitas doutrinas falhas do catolicismo romano que foram construídas sobre uma má tradução. Você vê a tragédia de um tradutor aqui, não é? Que ao errar uma tradução pode causar muito problema. Muitas doutrinas católicas romanas desenvolvidas a partir de uma má tradução da Bíblia. E foi também a partir daquele texto que Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua do povo de seu país, para a Alemanha. Eu estava mencionando o Renascimento, Erasmus, contexto que dá base aos estudos gregos, os clássicos, produção de um Novo Testamento, e como isso vem chegar à mão de um homem como Lutero. Com o texto do Novo Testamento completo em grego de Erasmo, e com a própria advocacia de Erasmo, de que a Bíblia deveria ser traduzida para as línguas, esse é um teólogo católico. Você vê como está acontecendo uma reforma em muitas pessoas ali dentro da Igreja Católica. Então nasce nesse período também um movimento de tradução da Bíblia para as línguas comuns dos povos. Com Lutero para o alemão, William Tyndale para o inglês, a tradução holandesa, a tradução João Ferreira de Almeida, a tradução Reina Valera depois, Francisco de Enzinas para o espanhol e tantos outros. Porque esses homens criam que a conversão de seus conterrâneos a Cristo começaria, com a Bíblia em suas próprias línguas nativas, em suas mãos. Bem, meus queridos, nesse mesmo período, então, da disponibilização agora do Novo Testamento em grego de Erasmo e do início de sérios esforços em prol da tradução da Bíblia para as línguas comuns, o Senhor, Ele abençoou a Europa, o continente europeu, e mais particularmente o norte da Europa, com a invenção de uma tecnologia muito importante, sem a qual dificilmente as traduções da Bíblia sairiam dos centros acadêmicos. Foi uma revolução na maneira de disseminar o conhecimento na Europa e no mundo inteiro. Foi a invenção da internet medieval, a invenção da imprensa. Porque uma coisa é traduzir a Bíblia para um texto e ela ficar parada na sua livraria, na sua biblioteca. Outra coisa é você ter uma imprensa e espalhar esses livros pelo mundo inteiro. E Deus abençoa com o surgimento disso aí. É claro, Deus não dá ponto sem nó. Os homens acham que estão se afastando de Deus, rompendo os seus grilhões, e Deus está usando mesmo a rebelião humana para chegar aos seus fins de graça e de misericórdia. Talvez uma das razões, nós ponderamos aqui, porque aqueles movimentos evangélicos anteriores à Reforma Protestante do século XVI não impactaram grandemente a Europa, como os Lollardos, os Valdenses, os Hussitas, John Huss. Foi porque surgiram ou se levantaram num cenário antes da invenção da imprensa.
E eram pessoas isoladas no rincão ali, num canto ali, foram presas e queimadas. A Revolução da Informação começa no início do século XV, 1400 e alguma coisa. Mas por volta do século XVI, 1500 e alguma coisa, você já contava, registrado em torno de 200 imprensas espalhadas pela Europa, imprimindo de tudo, sobretudo a Bíblia. Imprimindo textos acadêmicos, e tantas coisas, mas sobretudo a Bíblia. As Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento foram outra vez magnificados na história da Igreja, como autoridade única, completa, suficiente em todos os assuntos espirituais, e só a Escritura seguiria como a grande força motora da reforma das décadas seguintes, dos avivamentos posteriores, como o grande avivamento puritano seguinte na Inglaterra, na Holanda e nos Estados Unidos, porque o texto estava ali. Enquanto aqueles primeiros reformadores, eles precisaram combater a Igreja Católica, escrever as doutrinas, os outros reformadores do século XVII, chamados de puritanos, eles são exímios pregadores, expositores do texto que já estava ali, traduzido para as línguas. Por isso que há sermões maravilhosos, em grande quantidade dos puritanos. Os reformadores primeiros precisaram lá botar para traduzir, e lutar contra o catolicismo e pregar também. Mas ambos foram reavivamentos da graça de Deus, certamente. Deixa-me concluir aqui essa primeira sessão, então, para que a gente passe para o café, porque alguns olhos já pescaram aqui muitos peixes. Quando Lutero foi indagado a respeito da causa da reforma, o que causou a reforma, ao final da sua vida, Lutero disse o seguinte: é interessante que Lutero não foi queimado vivo, como muitos dos outros, não foi enforcado, não foi esquartejado, mas viveu, casou-se, teve filhos e morreu já bem avançado. Talvez por essa proteção política, mas certamente pela vontade de Deus, porque muito precisava ser feito ainda na Alemanha. Mas quando ele foi inquirido no final da sua vida, a causa da reforma, o que ele disse foi o seguinte: tudo o que fiz foi apresentar, pregar e traduzir a palavra de Deus. A parte disso, não fiz nada. Foi a palavra de Deus que fez grandes coisas. Eu não fiz nada, a palavra fez e alcançou tudo. Lutero reconheceu que foi a palavra de Deus que iniciou a reforma, que ele foi um instrumento nas mãos de Deus e nas mãos da sua palavra. A reforma foi um movimento constante, abrangente do Espírito Santo de Deus. Foi realmente um despertar espiritual vigoroso e glorioso, com multidões sendo salvas, convertidas, libertas da escravidão, da superstição espiritual, do ritualismo da igreja apóstata, convertidos pelo Evangelho da graça redentora. Foi a redescoberta, assim por dizer, da autoridade única da palavra de Deus, que levou pessoas de volta à obediência ao Deus da palavra, e além da descoberta da doutrina da justificação pela graça, pela fé, ele levou cada verdadeiro crente à reforma, isto é, a um contato direto e pessoal com Deus do avivamento. A recuperação da Bíblia como autoridade na igreja certamente deve ser a primeira compreensão em ordem lógica quando nós olhamos no retrovisor da história para contemplar a reforma protestante, para observar a reforma. O passado da reforma foi de fato um combate árduo pela fé, uma vez por toda entregue aos santos. E esse combate, ele deve acontecer